O tema hoje é desapego, apego e desapego. Eu pensei em falar isso, gente, porque eu recebo muitas mensagens, assim, de pessoas falando sempre que eu me dou muito para as pessoas não valorizam. Minha namorada não sei o que, o meu namorado não, sei lá, me abandonou, meu marido não sei o que, minha mãe é narcisista, tudo ligado ao apego. Todos nós estamos ligados. Vocês aqui me conhecem pela internet, mas nada impede que amanhã que eu digo assim, em outra vida, em outra era, em outro planeta, a gente tem uma relação muito próxima, né? E assim, gente, até isso que a gente vive hoje pode não ser à toa, sabe? A gente ter aqui uma comunidade, eu começar a fazer vídeo, vocês me acharem e a gente, né, vocês simpatizarem aqui com o meu conteúdo e eu conheço vocês já, muitos de vocês, a gente conversa e tal. Até isso pode ser que a gente já se conhecia, mesmo que seja assim, não é uma coisa tão antiga, mas a gente pode ter iniciado esse contato no astral. E aí, agora que a gente trouxe aqui para a matéria, pode ser sim de outras vidas, pode ser que a gente faça parte de uma mesma egrégora de trabalhadores lá no plano astral. Então, assim, a gente tá sempre, todo mundo tá muito ligado. Somos originários da mesma fonte criadora, né? Então, a gente tem um parentesco, somos irmãos, literalmente. Só que assim, cada vida a gente tem essa dinâmica, né, familiar, social, porque neste planeta que a gente vive, existe essa dinâmica, porque a gente, né, aprende pela convivência e tudo mais. Só que a gente se apega muito nessas dinâmicas e a gente acha que aqueles que se relacionam com a gente são nossos. Ainda mais quando a gente tem filho, quando a gente, sei lá, até mesmo as nossas mães, nossos pais, quando a gente é novo ainda, assim, né? Principalmente quando a gente mora ainda com os pais, a gente acha que os pais nasceram para nos servir. Nasceram para nos... E servir, que eu digo, não é coisa simples, assim, de fazer minha comida, lavar minha roupa, arrumar minha cama. Não é isso, tão simplesmente. É servir assim, meus pais têm que ser perfeitos para mim, né? A gente não entende que são pessoas que têm uma história diferente, que eles têm parte da missão, né? Das tarefas deles aqui, sim, foram trazer você para a vida e criar e tudo mais, mas não é só isso, né? Que alecrim dourado somos nós aqui, que tem toda uma equipe aqui servindo a gente só pra gente brilhar no mundo e os outros. Todo mundo tem suas missões, vamos falar missão, ou, né, seu planejamento individual. Em algum momento ele entra ali em convergência com outra pessoa e constrói alguma coisa junto, passa um tempo ali juntos, desenvolvendo algumas coisas, depois cada um vai para um lado. É natural e a gente tem que colocar isso na cabeça. Então, nossos pais, eles criam a gente, eles são obrigados sim a nos manter vivos, né, saudáveis, alimentados, até certo ponto, mas mesmo assim, eles têm, no paralelo, outras coisas resolvendo aqui que muitas vezes a gente não faz ideia. E até psicologicamente falando, pedagogicamente falando, os filhos nem devem saber tudo ali que os pais vivem, né, assim, de problemas, principalmente quando são crianças e tal. Mas existe coisa acontecendo ali. Da mesma forma, pessoas que têm filhos, né? A gente cria os nossos filhos, eles são extremamente dependentes quando são crianças, mas conforme ele vai crescendo, vai ficando independente, vai se descolando ali dos pais até que ele vai viver a vida dele. Tem gente que não aceita isso. Tem relatos aqui no TikTok que eu fico chocada de mães que... A menina contando que casou com o marido, a mãe do marido, né, a sogra dela, foi pra lua de mel com eles. Toda vez que eles viajam, a sogra tá lá pendurada. Mas Aí o menino fala, né, o marido. O menino não, né, o homem. Mas aqui meu pai desencarnou, né, meu pai faleceu e ela é muito sozinha. Tudo bem, vamos marcar uma viagem então, depois com toda a família, aí você chama uma tia, não sei o quê. Mas tem a vida dele agora que é com a esposa, né? Então, assim, a gente é muito apegado às coisas, às pessoas e essas dinâmicas. A gente não entende que não tem nada nosso aqui, ninguém é nosso e nem nada também é nosso, é tudo passageiro. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem uma frase que fala que o apego é a não aceitação da impermanência das coisas.
Ou seja, a gente acha que as coisas não são... que as coisas são infinitas. Algumas pessoas ficam casadas 10 anos. Aí o casamento ou o relacionamento que seja, tá se relacionando com alguém 10 anos. Aí não dá certo. 5 anos que seja, gente. 3 anos que seja. Não dá certo assim. Aí terminam, se separam. Aí fala assim, nossa, meu relacionamento não deu certo. Foram 3 anos, 5 anos ou 10 anos horrorosos no perrengue? Não, tava tudo bem. Nos últimos 6 meses que a gente começou a se desentender, ou então aconteceu tal coisa pontual que a gente não conseguiu superar, não conseguiu perdoar e separou. Então, gente, deu certo 3 anos, entendeu? Deu certo 10, 5 anos. As coisas são finitas. Mesmo aquele casamento, aquele relacionamento que dura toda uma vida, é toda uma vida. Uma vida. Nada garante que você vai continuar vindo casada com aquele espírito. Não vai vir, nada garante não. É garantido que não vai ser assim, porque a gente tem que mudar as dinâmicas para poder se desenvolver. Só que as pessoas não vão sumir da sua vida, né? Os afetos verdadeiros, os laços verdadeiros, eles nunca vão se desfazer. Nunca. Mas as dinâmicas mudam. Então, por isso que a gente não pode ter apego. Se você realmente ama a pessoa, se você realmente quer o bem dela, né? Ama. Você vai, e você é um espiritualista real, né? Acredita realmente em tudo que a gente conversa aqui, você vai ter muito claro na sua cabeça que essa pessoa não vai desaparecer. Vocês podem ficar separados por um tempo, cada um se desenvolvendo ali, mas mesmo assim o afeto, o sentimento, e até quando a gente está dormindo e vai para fora do corpo, a gente não vê um monte de gente que a gente não conhece aqui nessa vida. Vocês acham que da onde que são esses espíritos? Muitos deles estão encarnados. E aí sai do corpo e por conta do afeto, da proximidade que existe, né, do sentimento genuíno, a gente sai do corpo e se encontra com essas pessoas. Às vezes a pessoa não tá nem nesse país encarnada, tá encarnada em outro país, mas saiu do corpo, se junta, porque ali é a nossa verdadeira pátria. Então, não faz sentido a gente se apegar em relações, em coisas, em situações dessa vida aqui, porque a gente é passageiro. E nem tudo vai durar uma vida inteira, né? Como eu falei dos filhos mesmo, você tem proximidade ali com seus filhos até eles completarem no máximo 18 anos. Depois alguns moram ainda com os pais, tudo bem. Mas mesmo assim ele tem a vida dele, tem a história dele, ele vai sair, ele vai fazer, não vai mais ficar, né, todo final de semana ali junto com os pais, não vão ficar sempre, a mãe e o pai vão para casa das tias e você também vai, não vai mais acontecer isso, né? Então a gente tem que ter isso em mente, porque é muito sofrido essa coisa do apego, né? Então tem um negócio interessante, que o apego, ele geralmente está relacionado às nossas inseguranças. Então, eu voltando aqui o exemplo da mãe, né? Ou do pai, que tem apego pelo filho, não quer que o filho ande sozinho, não quer que o filho não sei o quê. E às vezes isso é disfarçado de uma proteção, né? Não, é porque o mundo é muito perigoso. Obrigada, Gus. O mundo é perigoso, não sei o quê. Mas não, é um apego, porque aquela pessoa ela não se desenvolveu em outras partes da vida por pura insegurança, ela se encontrou ali, eu sou o pai, eu sou a mãe, ela só se vê dessa forma, como pai. Nossa, tô com um negócio no nariz. Como pai, como mãe, só se vê assim. Então, quando aquela função, que é aquela necessidade de estar mais dedicado à criação dos filhos passa, a pessoa não sabe mais o que faz, aí fica o quê? Fica apegado àquilo, não quer mudar, não quer virar chave, não quer mudar, não quer viver uma nova etapa da vida, fica apegado e atrapalha a vida do outro, né, também, porque às vezes cria uma culpa no filho. Tem filhos que caem nessa e acabam não conseguindo se desenvolver na vida porque fica se sentindo culpado em deixarem abandonar os pais. Não é abandono, é natural, é a vida acontecendo, né? Então é muito egoísmo quando a gente se apega às coisas e fala, não é porque eu amo. Não, gente. Você tá sendo egoísta. Você tá pensando só em você, né? Eu coloquei aqui também que a gente se torna dependente de algo ou alguém porque achamos que precisamos daquilo ou daquela pessoa para ser feliz. Porque a gente acha que nós sozinhos não nos bastamos. E tudo isso é um nível inconsciente, ninguém admite isso. A gente acha que não, é ele que precisa de mim. Não, meu filho precisa de mim. Não, meu namorado não, ele não vai saber viver sem, ele não entende que a gente nascer um pro outro.
né? Ou então aqueles caras, não, minha mulher é muito frágil, não, eu cuido dela, apegado, porque ele sozinho acha que ele não dá conta, né? Sozinho, pra viver sozinho. Então ele tá sendo egoísta, ela tá sendo egoísta. É um egoísmo, não é amor, não é dedicação. Fica parecendo que não, eu me dou. Não, você tá sendo egoísta. E aí você disfarça esse egoísmo numa dedicação e depois joga na cara da pessoa. Você vai me abandonar depois de tudo que eu fiz. Não, você comprou essa permanência da pessoa, né? Está tentando ali manipular a pessoa pela culpa. Porque você joga na cara o que você fez e a pessoa fica se sentindo culpada para seguir a própria vida. E, gente, eu sei que a vida como tá hoje, eu não tô falando que o desapego é você... não tenho condições financeiras, vou morar sozinho de qualquer jeito porque eu fiz 18 anos. Não, não tô falando isso. Eu sei que é muito difícil hoje em dia, tá muito difícil. Você morar sozinho é muito difícil, financeiramente tudo muito caro. Não é isso que eu tô falando. É uma independência emocional, tá? Uma independência emocional, um desapego emocional. Tanto de você achar que sua mãe tem que fazer as coisas para você, que seu pai tem que te bancar, tem que não sei o que, quantos você como mãe, como pai, achar que seus filhos maiores de idade devem satisfação e tem que fazer o que você quer que eles façam, né? Isso é apego. Existem 4 tipos de apego, aí depois a gente vai falar dos 4, né? Então tem o apego às pessoas, que eu acabei de falar já, não vou falar de novo, mas tem o apego à matéria, né? Coisas, né? Tem um apego a comportamentos e tem um apego a passado. Bem perigoso esse também. Mas aí a gente fala na segunda parte. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Valquimar, inclusive eu vou falar disso. Bom, acho que é uma oportunidade de falar agora. Ele falou, acredita que cada um de nós teremos um amor para conhecer na vida? Eu anotei isso, queridinhos. Está falando se tem um amor para todo mundo conhecer nessa vida. Nem todo mundo tem no seu planejamento casar, ou então ter um relacionamento profundo, romântico, né? Um relacionamento romântico, assim, que marcado, tá? Não, nem todo mundo tá marcado para viver isso. Você pode viver, porque a gente tem aqui tarefas, mas a gente vai vivendo, né, outras coisas, não tá tudo amarrado, né? Tem pontos, tem coisas pontuais que a gente vê para viver, para fazer, para passar. Mas toda experiência na matéria serve de aprendizado, tudo é aprendizado. Então, as relações que você vai desenvolver, as pessoas que você conhece, que você vai conhecer, todas elas vão servir para o seu aprendizado de alguma forma. Mas algumas pessoas vêm, sim, já no planejamento, encontrar fulano, ciclano ou beltrano, ter uma relação, né, que tem um planejamento, algumas já tá planejado durar X tempo, não sempre, porque lá na frente elas vão encontrar outra pessoa que também tá no planejamento. Então não é uma coisa de alma gêmea, de amores eternos, não, porque a gente tem que pensar que a encarnação, ela não é a nossa experiência, não é a nossa vida real, sabe? É uma experiência, é um estágio da vida, entendeu? É um estágio da vida. Então, não é nem um estágio da vida, é um curso. É como se você estivesse numa escola fazendo um curso. Quando acabar aquele curso, você volta lá para tua vida, entendeu? Igual aquelas faculdades do exterior, até aqui mesmo, né? Tem aquelas faculdades federais que todo mundo muda de cidade para estudar e tal. Acabou a faculdade, todo mundo volta para tua vida real, então vai começar uma vida nova, né? Trabalhar tal. Algumas amizades seguem para a vida e tal, mas outras ficou ali. É tipo isso. Então a gente não pode ficar nesse pensamento romântico de que eu tenho alguém destinado para mim. Não. Não, mas ao mesmo tempo não quer dizer que você não possa viver um grande relacionamento, um relacionamento incrível, conhecer uma pessoa, se apaixonar. Pode sim, tranquilamente, tá? Vamos lá. Wendy, eu tenho medo de morrer e esquecer da minha mãe e avó, ou nunca mais vê-las. É um apego? É um tipo de apego? E se vocês têm uma relação forte, mãe e filho, não tem como, né? Não tem essa de esquecer, hein? Só se você partir muito, muito desequilibrado, você partir muito perturbado. E mesmo assim vai ser um esquecimento temporário. Uma pessoa que provoca o próprio desencarne, ela fica um tempo muito desequilibrada. Então pode ser que ela esqueça as coisas temporariamente. Ou tenha uma lembrança confusa, misturada e tal. Mas depois que ela se reequilibra, ela vai lembrando de tudo, porque a nossa última vida é a nossa lembrança mais fresca. Você não vai esquecer, sabe? É um laço forte. E você não pode ficar com esse sentimento de medo que ele faz mal, realmente.
pode te manter preso, sabe, na matéria, caso aconteça alguma coisa, tomara que não. Mas é o que mais mantém espíritos presos, é o apego. Então, essa tristeza de saber que você nunca mais vai ver alguém especial. Aí eu vou entrar aqui no ponto que eu anotei aqui no livro dos espíritos. Quem disse que não vai nunca mais ver? Você não vai mais conviver da forma que você convive. Então, vamos pensar pela lógica, como as coisas acontecem naturalmente, né? Então, por exemplo, os nossos avós, normalmente, eles partem primeiro, pela questão da idade. Depois os nossos pais, né? Depois a gente. Eu sei que sempre não é uma regra e não é mesmo, né? Acontecem tragédias aí. Mas o natural é isso, né? Então a gente não vai ter mais aquela convivência e dói. Claro que dói, né? Eu não gosto nem de pensar perder meus pais, principalmente minha mãe, que é tão próxima. Mas, gente, ela não vai desaparecer, né? E ela estando bem, ela vai sempre saber de mim. E eu, estando bem, sendo uma espiritualista que faz projeção astral, se eu estiver bem, eu vou ter permissão sim para encontrar ela de vez em quando, né? Aí eu vou ler aqui para vocês duas perguntas do livro dos espíritos que eu destaquei, que é bem pertinente esse comentário aí. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Aí eles responderam, isso Kardec perguntou para os espíritos, aí eles responderam, sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no retorno de uma viagem. Então, assim, a avó já desencarnou um tempão, aí quando você desencarna, eles vêm te receber? Vêm, eles te felicitam como se você estivesse voltando de uma viagem, de uma longa viagem. Se ela escapou dos perigos do caminho e a ajudam a despojar dos laços corporais. Então, quando a pessoa está bem, na hora do desencarne, os seus familiares e entes queridos que vão te ajudar no desenlace ali dos fluidos corporais, fluidos e laços corporais. É a concessão de uma graça para os espíritos bons, quando aqueles que amam vêm ao seu encontro, enquanto o infame, o mal, sente-se isolado ou é apenas rodeado por espíritos semelhantes a ele. É como se fosse uma punição. Eles falam de uma linguagem bem antiga, né? Mas não é uma punição, é uma afinidade energética. Então você pode até ter ali os seus parentes perto de você, mas eles não conseguem te acessar porque você está vibrando muito diferente deles. E não é dado permissão, o espírito superior diminuir a vibração só porque o outro tá com uma vibração baixa. Ele não vai fazer isso, até porque se ele diminuir a vibração, ele não consegue ajudar, ele vai ficar mais um desequilibrado lá, né? Então, vocês já assistiram aquele filme Amor Além da Vida? Gente, é lindo. Ele é bem hollywoodiano e não fiquem tentando encaixar termos espíritas ou umbandista naquele filme, porque ele mistura a espiritualidade com fantasia, como é natural em filmes de Hollywood, né? Ele é com o Robin Williams. Robin Williams, é. E aí a esposa dele provoca o próprio desencarne, porque ele morreu. Ela tinha depressão profunda, ela estava até internada numa instituição. Os filhos desencarnaram primeiro num acidente de carro, os 2 filhos adolescentes. Aí ela pirou de vez por causa disso. E aí depois ele desencarnou do nada, teve um mal súbito, desencarnou. E ele era a força dela, ele tava super bem, sabe? Ele ajudava ela, nunca abandonou ela, ia visitar ela todos os dias na clínica. E ela não aguentou, quando ele desencarnou, ela foi lá e provocou o próprio desencarne. E ele tava super bem ele tava super bem lá do outro lado, ainda não tinha encontrado os filhos. E aí, enfim, não vou dar muito spoiler, mas no final ele pede pra encontrar ela. E eles falam que ela tá num lugar muito ruim, num umbralzão, gente, no meio do vale mesmo. Totalmente desequilibrado. E eles falam, você não tem permissão, porque se você for pra lá, você vai também se desequilibrar. Ele, não quero, eu quero ir. Depois de muito tempo, ele teve permissão pra ficar alguns poucos minutos, porque tentar convencer ela, tipo, segundos ele tinha pra convencer ela, senão ele ia se enlouquecer lá com ela. E aí ele quase enlouquece, gente. Eu não vou dar muito spoiler. Mas para vocês entenderem que não é produtivo um espírito que já tá bem baixar a vibração dele para tentar ajudar alguém que não tá bem. Não é aquela pessoa que não tá bem, ela vai ter que se melhorar, não é que sozinha, mas ela vai ter uma ajuda indireta, com orações, vibrações,
os espíritos muito evoluídos vão visitá-la, tentar aplicar passes nela, mas ela não vai conseguir vê-los, né? Não vai conseguir vê-los, conversar com eles. Quando ela melhorar um pouco, minimamente, eles vão lá e conseguem densificar um pouquinho num nível seguro ali para os dois. E aí ela, né, tem a chance de conversar, de entender o que está acontecendo. Isso quando o espírito desencarna muito mal. Mas se ele desencarna bem, a gente é recebido pelos nossos entes queridos, a gente é levado para onde eles estão. Não tem essa de sumir, cada um vai para um lado, não é, tá? E aqui a última pergunta que eu anotei, ó. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Aí eles respondem: isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu adiantamento. Se um deles é mais avançado e marcha mais rápido que o outro, não poderão permanecer juntos, tá vendo? Vocês lembram no filme Nosso Lar, tanto no livro, né? Tanto no primeiro quanto o segundo, Os Mensageiros. Não, no segundo ela não aparece, a mãe do André Luiz, né? Mas no primeiro ela aparece. Ela ama ele, ela tá sempre junto dele, mas ela não fica lá morando com ele no Nosso Lar. Ela já tá numa outra dimensão, acima de colônias, né? Então ela visita, ela ajuda, mas ela não se rebaixou para ficar com ele. E ele, sem ter a elevação necessária, não consegue ir lá para onde ela habita. Então você não pode se rebaixar, você pode e deve sempre ajudar aqueles que você ama, se você tiver condições para isso, mas se rebaixar, não é produtivo, entendeu? Aí eles falam, poderão se ver algumas vezes, tá vendo? Aí as pessoas falam que Chico tem uns espíritos aí agora zoado, que fica falando que Chico Xavier era uma grande fantasia. Exatamente o que tá aqui, gente. Porque Chico que psicografou, né, o Nosso Lar. E Kardec que codificou isso aqui. Tá falando exatamente o que falava, ó. Eles poderão se ver algumas vezes, como a mãe dele, acabei de falar, a mãe dele ia lá visitá-lo de vez em quando. Mas somente estarão para sempre reunidos quando marcharem lado a lado, ou quando atingirem a igualdade de perfeição. Além disso, a impossibilidade de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. No sentido de, você fez muito mal para aquelas pessoas, você não vai se encontrar com eles para você perturbá-los de novo, né? Ou perturbá-los mais ainda. Ó, o Eric, hoje eu vi uma moça chorando em live falando quantas pessoas deixam ela. Vi que é muito apegada. Ai, gente, isso é uma autoestima muito baixa. Alguém que tem um problema de autoconfiança. Isso não tem nada a ver com aparência física, né? Não tem nada a ver. É você entender que você veio sozinha, você vai sozinha. E a gente deve amar as pessoas, a gente deve construir relações sinceras, verdadeiras. Mas nós somos seres que cada um tem seu caminho, cada um tem suas dificuldades, as suas tarefas a cumprir aqui. Em alguns momentos, como eu disse no começo, a gente vai se encontrar com algumas pessoas e cumprir tarefas juntos, mas outros não, né? Quando a gente cumprir uma tarefa X com aquela pessoa e concluir, que legal que concluiu, cada um pro seu lado para seguir adiante. Senão a gente vira âncora na vida dos outros, ou os outros ficam âncoras na nossa vida. Ninguém avança, fica ali naquele apego. É muito triste isso. Érica, você está perguntando se sempre reencarnamos na mesma família? Não, mas nós temos o nosso grupo Karma, né? O grupo Karma, ele vai expandindo até chegar ao todo, né? Porque vamos pensar aqui, ó, grupo Karma. Eu tenho hoje meu pai, minha mãe e minhas irmãs, né? Eles são parte do meu grupo Karma, por quê? Porque eu já tive acesso a algumas vidas que eles estavam, ó, muitos séculos atrás. Meu marido também faz parte de um grupo Karma meu, mas ele não é grupo Karma dos meus pais e das minhas irmãs. Por que eu sei? Porque eu também vi já um rolê nosso lá no passado. Nosso filho, a mesma coisa. Ele faz parte de um grupo Karma nosso aqui, mas não necessariamente, até onde eu sei, não dos meus pais e das minhas irmãs. Pode ser que tenha ali alguma coisa ali que eu ainda não sei. O meu marido faz parte do grupo Karma dele, os pais dele, que não tem nada a ver comigo, né? Não faz parte do meu grupo Karma os pais e o irmão dele. Quando meu filho crescer, ele se relacionar com alguém, aquela pessoa que ele estiver se relacionando, e for uma relação que, vamos supor, casou com alguém, e aí ele tem um filho, ou não, mas um casamento que durou não sei quanto tempo. Pode ser que aquele parceiro, aquela parceira dele seja do grupo Karma dele.
que não vai necessariamente ter a ver comigo. Então é uma coisa que vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo, que eu acho que chega no momento que todo mundo se junta, sabe? Então, vamos falar lá dos tipos de apego. Eu falei do apego às pessoas, apego à matéria, né? Apego à matéria é tenso, hein, gente? E olha, tem a galera aí. Acho que nunca estivemos tão apegados materialmente falando, vocês não acham? Eu acho. Porque quando, ó, eu vou falar um negócio que tá acontecendo muito aqui. E vocês que me perdoem, não quero saber a opinião de vocês nesse sentido, hein? Assim, eu não concordo com isso. Eu quero saber. Não é o tema. Me julguem mesmo. Mas julguem internamente aí com vocês. Tem uma galera que elas ficam... Mas muita gente mesmo. Tenho certeza que vocês já viram isso. Que eles ficam assim... sei lá, você tá fazendo um vídeo, aí você recebe uma crítica. A pessoa fala assim... E você tem um apartamento de 1 milhão, que nem eu. Você tem 39 milhões na conta, que nem eu tenho. Ah, não tem? Então não me julga. O que tem a ver, né? Falar aqui um ditado popular, tá? O que tem a ver o cu com as calças, assim, ó. A pessoa tá falando, olha, você fez uma palestra aqui que eu não gostei. Você falou que a palestra era com tema de... sei lá, como criar um negócio do zero e fazer ele faturar 500 mil em 3 meses, né? Como fazer isso? Aí a pessoa fala assim, mas aí durante a palestra você falou que você não falou sobre isso, né? Você falou sobre outras coisas. Aí o cara, quem é você para falar que eu sou incoerente? Você por acaso tem uma Lamborghini na garagem? Você por acaso tem um helicóptero XYZ, tchurau? Aí você fala, que papo de doido é esse? Que papo de maluco é esse? Tô falando da palestra que você tá dando, que eu paguei, que você falou que ia falar sobre X coisa, e você não falou sobre isso. O que você tá metendo um helicóptero aí no meio da conversa? Porque as pessoas estão assim, né? Uma menina lá do Big Brother, que era famosa lá, tava conversando com o cara. Ela, você não entende, não é o mesmo peso pra você. Porque eu tenho 17 milhões de seguidores. Quantos seguidores você tem? Mas o que tem a ver? Eu tô falando que eu fiquei chateado porque fizeram fofoca com meu nome. O que tem a ver você falar que tem 17 milhões de seguidores? Então as pessoas estão apegadas aos negócios que elas acham que é isso que vai fazer a vida delas, que valida, entendeu? O que valida elas é essa coisa, é o dinheiro. Eu vejo muito homem hoje em dia falando isso, mas muito mesmo. Eles acham que o valor de um homem tá no dinheiro. Mas eu vejo isso na internet. Eu vejo bastante na internet. Quantos seguidores você tem, quanto você tem de dinheiro, qual é o carro que você dirige. Você tá falando de mim e seu carro? Você tá falando que meu conteúdo é flopado? Mas eu tenho aqui, ó, eu fiz o meu cabelo no melhor, não sei o que, de São Paulo. Que bosta, quem tá falando disso, sabe? Então, gente, isso é um apego. A pessoa que desencarna, assim, mas ela leva um tombo, assim, não é nem um tombo. Ela leva um capote, assim, na vida, que ela fala... E aí, né? E é zoado, viu? É zoado lá no plano espiritual. Porque uma pessoa que desencarna com esse apego, primeiro que ela fica totalmente desequilibrada. Vai direto pra umbralzão. Depois que ela começa a ficar um pouquinho melhor, ela consegue sair de lá e vai vir pra matéria atrás das coisas dela. Encher o saco dos outros, querendo... Aí fica, ó, loucona. Achando que tá gravando vídeo sei lá, de recebidos, entendeu? Então, gente... Complicado. Então, gente, isso daí é uma pessoa que vai sofrer tanto. Vocês não têm ideia do quanto essa pessoa vai sofrer. E quando eu falo em matéria, não é só dinheiro, não, tá? Tem muita gente... E aí eu vou chegar aqui num ponto delicado que poucas pessoas falam. Apegadas à aparência. E não precisa morrer pra cair do cavalo, não, tá? A hora chega, todo mundo envelhece. Se você der sorte, você envelhece, né? Minha mãe que fala isso. Se você der sorte, você vai ficar velho. E aí, minha filha, quando você ficar velho, você vai ver que as coisas começam a mudar. Não tem o que fazer, vai mudar. Eu não tenho a mesma aparência que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Não tenho, sabe? As coisas vão ficando mais flácidas, tem coisa que não endurece mais, tem coisa que cai, gravidade. É isso aí, gente, entendeu? Vai ficar pegado, aquela cara de bebê. Tem um monte de gente que fica e vai o quê? Pra cirurgias, ficar parecendo sei lá, né? Não vou nem ficar falando nomes aqui, mas todo mundo, vamos, né, trazer para um outro sentido. Todo mundo com a mesma cara. Todo mundo com a mesma cara.
Desapega, gente, desapega. Eu acho que existe beleza para todas as fases da vida, sabe? Da mesma forma que a gente vê crianças que alguns pais ficam vestindo as crianças como se fossem mini adultos, para, gente. Veste criança como criança. Não precisa passar gloss, batom na criança, não. Precisa vestir o menino como se ele fosse um mini Faria Limer, sabe? Com aquele terninho, não sei o que. Veste o menino com roupa do Homem-Aranha, as camisetinhas lá do Homem-Aranha. Coloca a menina com vestidinho de babado mesmo. É assim, deixa a criança ser criança. Ela vai ficar adolescente. Ela vai usar roupa de piriguete. Os meninos vão usar as calças lá no meio da bunda. Vai ter a fase pra tudo, sabe? A mulher tem seus 20 e poucos anos, faz o que você quiser, fica linda e maravilhosa, bota maquiagem, faz o que você quiser. Chegar um momento, vai começar a dar uma ruguinhas, ó, a pálpebra vai cair, tá tudo certo, também tem beleza, tá tudo bem, os homens também, sabe? Tem um monte de homem maravilhoso aí, quando chega com uns 40, 50 anos, fica um deus, assim, lindíssimo. Então, assim, tá tudo certo, entendeu? Tem beleza pra todas as fases. Essa mania, essa coisa dessas músicas que ficam falando das novinhas, isso é tão pedófilo. Tipo, uma coisa tão... Quando você para pra pensar, fala coisa esquisita, né? Uns caras de 30 e poucos anos falando das novinhas. Ah, já tem 17, já pode. Que papo torto é esse? Vocês não acham? Assim, não, gente, eu tô cagando, assim, porque não é o tipo de pessoa que eu me envolveria nunca, nunca, né? Nada contra, mas não tem nada a ver comigo, da mesma forma que eu não tenho nada a ver com eles. Eu sei que eu nunca seria objeto de desejo desses caras. Eu também não seria, eles não seriam os meus. Mas é esquisito, no mínimo, né? Um cara de 40 anos de olho na minha de 17, no mínimo esquisito. Por quê? Tá tudo esquisito. Um apego àquela beleza infantil estranha. Eu acho estranho. Bizarro, bizarro. Acho bem estranho, né? Que eu não acho um menino de 17 anos bonito. Ele é bonitinho para uma adolescente, né? Não é que eu não acho bonito, eu não acho atraente. Acho bonitinho para um adolescente. Ponto. Então, esse apego à matéria faz pessoas ficar louconas também lá quando desencarna, achando que... Vou nem falar, cada bizarrice também que a gente vê lá, vou te falar, viu? Agora, o apego a comportamentos, né? Apego a comportamentos. Que tipo de comportamento, né, que a gente pode se apegar? Ah, gente, vício, né? Vício. Tem pessoas que têm padrões de comportamentos, por exemplo, ela tem uma mania de descontar a frustração dela em outras pessoas. Aí é um comportamento que ela tem de estourar, de achar que todo mundo deve, né, coisas pra ela. É um monte de coisa. A gente pode falar de muita coisa aqui, né? Os nossos maus hábitos, é tudo vício de comportamento. A nossa acomodação. E eu me incluo nisso. Tem coisas que... igual, né? Eu fiz lá o exercício das sombras, né? Aí, duas pessoas colocaram que eu sou procrastinadora. Aí um colega aqui, que eu acho que ele não tá aqui hoje, não vi ele aqui hoje. Ele falou, Ju, procrastinadora, você faz tanta coisa aí no seu dia, você compartilha com a gente e tal. Eu falei, eu faço um monte de coisa mesmo, mas eu faço aquilo que pra mim já é um hábito que eu consigo rodar bem. Então eu ocupo meu dia inteiro, é muito ocupado, não tenho tempo de assistir uma série, nada. Só que são coisas que eu vou colocando que eu consigo desenvolver assim, ó, sem muito esforço, né? Até tem um esforço, mas é uma coisa que pra mim já tá rodando bem. Quando eu preciso fazer uma coisa muito nova, eu procrastino. Eu tô falando pra vocês que eu me matriculei na academia, não sei o que, desde fevereiro. Fui uma vez. Ah, tô trabalhando muito, não sei o que, tá, mas assim, né, prioridades. Então, tô procrastinando. Então, assim, não é à toa que as pessoas falaram isso, né? Então, são padrões de comportamento que a gente tem, que a gente fica ali insistindo neles porque a gente tá acomodado. A gente não quer sair do nosso confortozinho. Mesmo que esse conforto não esteja bom, é a tal da merda quentinha, né? Me perdoem aqui a palavra, mas é tipo isso. Ah, não tá bom, mas é mais fácil do que começar uma coisa nova, ter que me readaptar. Vamos ficar aqui na coisa ruim, que eu tô acostumada mesmo? Tudo certo. Uma mega de autossabotagem, né? E um monte de outras coisas também. E aí, por último, é o apego ao passado, também, que pega muita gente. A gente tem, às vezes... pra quem que eu falei? Ah, eu atendi um rapaz ontem no tarô. Atendi um rapaz ontem no tarô e foi atendimento, assim, de vídeo, né? Assim,
Ele não é das redes sociais, então ele não tá me vendo aqui. Nossa, assim, a vida dele tá bem complicada, né? E aí no tarô saiu o tempo todo falando que ele tem um apego, ele tá voltando muito para um passado dele, que ele tinha uma vida X e que aconteceu uma série de coisas, né? Tudo mudou a partir da pandemia, né? Que vai, acho que para 90, sei lá, 90 não, vai, mas sei lá, gente, 70% das pessoas, pelo menos, tiveram uma mudança na vida drástica depois da pandemia, que não conseguiu voltar como era antes, né? Então, o tarô o tempo todo falando pra ele, esquece aquilo ali passou, você vai, a sua vida vai ficar melhor, você vai conseguir sair dessa fase difícil que você tá vivendo, mas você precisa parar de buscar aquela vida que você tinha. Você vai viver uma outra vida, você vai viver uma outra coisa. O que você viveu ali passou, não volta. Aquela configuração de vida não existe mais e não vai voltar. Enquanto você estiver preso naquilo, você não vai conseguir enxergar novas possibilidades, novos padrões que estão te aguardando. E mesmo durante o atendimento, ele não entendeu. Ele não entendeu. Então, assim, a gente tem um apego a passado, sabe? Em vez da gente... E outra, gente, mesmo as coisas que foram boas, tudo bem, você às vezes tá conversando com alguém, você puxa ali um assunto. Nossa, lembra quando a gente fez tal coisa? Ai, foi tão bom, tá? Beleza, passou. Não fica ali pensando, porque isso dá uma nostalgia. A lembrança, gente, a lembrança, ela sempre parece ser melhor. Quando a lembrança é de uma coisa boa, a gente sempre lembra como se fosse muito melhor do que realmente foi. Da mesma forma que quando a lembrança é de uma coisa ruim, a gente sempre lembra de uma forma muito pior do que como foi. A nossa lembrança é seletiva, a nossa memória ela lembra de coisas, ela até cria algumas outras coisinhas pra tampar uns buraquinhos, sabe? Das lembranças ali, alguns gaps que ficam ali, a nossa memória inventa coisinhas para poder amarrar a história, partes que a gente não lembra. Então, cuidado com nostalgia. Nostalgia é difícil. De vez em quando eu me pego assim, lembrando de algumas coisas. Eu não sou uma pessoa nada nostálgica, assim. Bem difícil. Mas de vez em quando, né, tem umas músicas que me lembram muito quando eu era mais nova, assim, que eu saía muito com meus amigos lá. Quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, 19 anos. A gente saía muito. Aí eu fico lembrando, nossa, era tão gostoso, assim, a gente pegava o carro, só tinha um amigo que tinha carro, né? Então a gente tinha todo mundo entochado no mesmo carro. E a gente andava na marginal, tipo, de madrugada, ficava parando em um monte de balada. Sei lá, numa noite a gente tinha umas 4, 5 baladas. Ficava lá, todo mundo contando as moedas, bebia uma coisa bem forte pra dar um grau a noite inteira. E aí guardava mais um pouquinho pra comer um hot dog na volta. E aí era tão gostoso, tá? Depois eu ficava pensando, gente, né, de vez em quando eu penso assim, aí eu passo a música acabou, né? Porque tem as músicas que eu lembro, que me lembram isso. Quando eu ouço a música, me lembra essa época. Aí quando a música acaba, eu falo, gente, se eu fosse viver isso hoje, eu ia falar assim, você é louco que eu vou beber um negócio aqui, sei lá, cachaça, sei lá qual a procedência disso, uma só pra ficar bem trilouca e ficar morrendo de fome esperando pra comer um hot dog de como que é o nome daquilo? Da van, sabe o hot dog da van que fica ali parado nas calçadas aqui de São Paulo? Sei lá quem tá fazendo esse hot dog. E ficar pulando de balada em balada, assim, R$1 no bolso. Eu ia embora 1h no máximo, assim, contando as horas. Será que pega mal se for 1h? Pra minha casa, dormir. Então, assim, não é o podrão. Gente, não ia. Você entendeu? Que eu não ia ser a mesma coisa. Então, é um negócio que você conversa com alguém, sei lá, você encontra uma amiga, um amigo daquela época, a gente conversa, a gente ri. Nossa, lembra que a gente comia aquele podrão lá do fulano? Lembro, nossa, da hora, tal. Acabou. Fica assim, nossa, era tão legal aquela época, eu queria tanto... Acabou, você nunca vai curtir aquilo como você curtiu antes. E quanto mais a gente fica preso nessa nostalgia, menos a gente vive essa fase atual. Aí quando a gente chegar nos nossos, sei lá que anos, na nossa velhice, a gente vai ficar lembrando do que? Ainda do podrão lá, dos 18 anos, porque a gente não quis viver mais nada, só ficou apegado naquilo, ó que triste, né? A gente tem que ver beleza em todas as fases da vida. Eu sei que é muito difícil na sociedade que a gente vive, que só valoriza a juventude. Só é útil quem é jovem. Agora, por último, anotei uma coisa interessante, que foi uma reflexão que eu fiz depois dos estudos das coisas que eu anotei.
que eu acho que uma das grandes funções do espiritualista... por que a gente é espiritualista? Porque a gente entende que tudo isso aqui é passageiro, entendeu? Que a gente tem que viver, tem que tratar muito bem aquilo que a gente tem, né? Então não é ser desapegado materialmente a ponto de você deixar sua casa cair aos pedaços, você não cuidar das suas coisas, você ficar esbanjando dinheiro como se não tivesse amanhã. Enfim, não é isso, né? Mas você saber que isso aqui é um empréstimo, que você precisa cuidar bem, mas que você também não precisa viver para isso. A gente tem toda essa coisa aqui material como ferramenta para a gente viver essa experiência da matéria, né? Mas isso aqui é tudo passageiro, é tudo finito, né? As pessoas, as mesmas coisas, as relações são passageiras. Hoje quem é meu marido, amanhã ele pode vir como um irmão meu, né? Ou então a gente pode desencarnar e descobrir que a gente tem outros parceiros ali, que a gente veio com marido e mulher nessa vida pra gente resolver um assunto pontual que a gente tinha. Resolveu, a gente desencarna e fala, percebe, vai lembrando de outras coisas e fala, caramba, nós somos grandes amigos. E a gente desenvolveu essa grande amizade, continua amando essa pessoa, mas você lembra, né? Você reencontra uma outra pessoa que talvez você tenha um pouco mais de... Não sei, ou não, né? Você reencontra outros, no plural, parceiros também. E aí você vai vendo que, gente, essa coisa do amor romântico, né? É tudo amor é amor, né? O amor romântico, o amor paternal, o amor maternal, ele só existe enquanto a gente tá num planeta que a gente precisa encarnar dentro de esquemas sociais e tudo mais. Quando não tem mais isso, é amor. Ama todo mundo e acabou. Porque não tem mais essa de mãe, pai, irmão, marido, mulher, filho, não tem. É tudo irmão. Então, assim, vamos tomar cuidado, tá? Com os nossos apegos. Ciúme também, sabe? Uma coisa que eu até anotei aqui. Também, no TikTok você vê de tudo, né? É engraçado. Tem uma galera colocando assim, ó, as regras do meu relacionamento. Meu namorado não pode seguir outras mulheres. Aí o homem fala assim, minha namorada não pode ter amigos. Meu não sei o que, aí eu fico assim. Falei, puta, eu tô fazendo errado, então. Não tô fazendo errado nada, gente. Tô num relacionamento tem 18 anos. Vai fazer 18 anos esse ano. E assim, ninguém é de ninguém, sabe? No sentido, calma. Ninguém é de ninguém no sentido assim, a gente não pode ficar cerceando o comportamento das pessoas pra garantir que você não vai ser corno, né? Não, você entendeu? Tipo assim, você não pode seguir mulheres, senão eu vou me sentir insegura. Gente, papo é esse, meu? Se você tiver amigos, eu não vou... Eu acho que eu vou ser corno. Para, gente, para. Quem quer fazer, dá um jeito. E dá jeito, viu? Né? Lá no meu trabalho, eu trabalhei numa empresa que tinha um montão de gente, assim, era uma zona. Eu era tão novinha que eu ficava chocada, assim, sabe? Era um tal de, na hora do almoço, o nego voltar de cabelo molhado, vocês não têm ideia. E eu, super inocente, assim, não entendia nada. Eu fiquei falando, tá? Aí um colega meu que trabalhava comigo falou assim, para de ser tonta. Eles estão se pegando, tá? Eu falei, o quê? Mas ele não é casado com a fulana? E fulana, e essa mulher que não tem um namorado que vai em todos os rolês com a gente. Meu filho, falava isso. Então, assim, ia na hora do almoço. Aí precisava seguir alguém no Instagram? Não, gente. Aí você ia falar o quê? Não tenha chefes mulheres, senão não vou... Não tem um episódio daqueles casos de família que a menina fala assim que ela foi na entrevista de emprego com o namorado porque ela descobriu que a entrevistadora ia ser uma mulher, ela foi com um cara. Então, assim, eu não tô colocando regra no relacionamento de ninguém, mas é uma coisa a se pensar. Se você precisa colocar uma regra pro seu namorado, pra ele não seguir ninguém, pra você achar que assim garante que ele não vai te trair, será que você tá com a pessoa certa? Porque, assim, se você não confia na pessoa ao ponto de você ter que colocar uma regra pra ele não te trair, você colocar uma regra pra ele não te trair, aí você tem que falar assim, não faz isso, não dê carona pra outras mulheres, não faz não sei o que. Na boa, assim, eu falo, se eu descobrir traição, eu não perdoo, não. Não perdoo. Nessa altura do campeonato, não. Mas, se você for fazer, olha, faz bem feito, né? No sentido assim, não vai pegar minhas amigas, porque aí eu vou ficar puta, você vai me desmoralizar duplamente, né? Porque já basta
a humilhação de ser traída, vai ser traída ainda com conhecido. Vai pegar alguém que eu não conheço e esconde, né? Senão, se eu descobrir, já sabe. E é assim, gente, eu não fico esquentando, não. Eu não fico fuçando o celular de ninguém. Minha vida é tão cheia de coisa. Eu vou ficar, ai, não, sabe? Não. Se eu achar que tá esquisito, eu chamo pra conversar. Não vou ficar gastando meu dinheiro com detetive pra não sei o que, não. Se eu achar que tá enchendo, tipo, tá muito esquisito, chegou num nível que eu não, sabe? Porque a gente tem um sexto sentido. Sentir assim, tá acontecendo alguma coisa, eu vou conversar. Não, não é nada, tal. Continua sentindo, não tô mais confiando em você, vamos parar por aqui. Não vou gastar meu dinheiro pra colocar negócio de, investigação, sai fora, que dor de cabeça. É uma pessoa que fica louca, o outro tá lá no bem bom e você tá louco. Não, 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 não. Isso é apego, tá? É apego. Se descobrir, você toma sua decisão. Se não descobrir, vai viver sua vida. Acho muito feio isso. Você não pode dar bom dia para outras pessoas. Tenha o respeito de você estar com seu cônjuge e tá lá olhando a bunda da menina, né? Não, né? Ou então você tá lá com seu marido e você tá pegando no músculo do coleguinha. Nossa, como você tá musculoso. Não, né? Mas assim, não pode seguir, você não pode... Não sei, gente. Pra mim funciona assim. Estou muito tranquila. 17 anos juntos, né? Quase 18. Pouquíssimas brigas, nunca é por isso. Nossas brigas são por outras coisas que não tem nada a ver. Porque assim, eu percebo, não é nem assim, porque eu quero. Lógico, eu não gosto de briga mesmo, mas também porque eu quero ter paz. Eu vou ficar esquentando, eu vejo muita mulher assim agoniada que vai no bar atrás de homem. A mulher lá meia-noite sai de casa toda descabelada no bar atrás do marido. Ai, gente, que humilhação, gente. Que humilhação, sabe? Que humilhação. Deus me livre. Deus me livre. Se tá ruim, já dá um ultimato e já era, né? Dá uma chance ali, olha, não tô gostando desse comportamento, o que você vai fazer com isso? Eu vou mudar. Tá bom, vamos ver. Não mudou? Pode conversar mais uma vez, 3 vezes, né? Melhor de 3. Conversa lá 3 vezes. Deu a terceira vez, toma uma decisão, porque é muito, muito estressante. Esse apego não ajuda em nada. Aí a Fernanda, e dá mesmo, viu? Eu supostamente achava que sabia onde meu ex estava, apareceu com o filho. Vai comprar pão. Até porque esses caras não têm performance de milhões, né? Então, assim, 20 minutos é suficiente pra fazer um estrago. Pra mim, só vale a pena você estar no relacionamento se você tá bem nesse relacionamento. Se você tá insegura, se você tá achando que é o que... Não posso deixar ele muito à vontade, senão ele vai... Então, tchau. Mas todo homem é assim, então não vou ficar com homem nenhum. Acabou. É isso. Que eu não vou mudar meu jeito, porque todo homem trai se você não ficar em cima. Eu não vou ficar em cima de ninguém. Não nesse sentido. É isso, gente. Obrigada pra todo mundo que ficou. Um beijo.